nada melhor do que a gente se debruçar sobre esta palavra. E quando entrei em contato com o pastor, por intermédio do querido Jodson, irmão queridaço meu, que conhecia o pastor, que já veio aqui outras vezes, e eu vi o tema proposto aqui por esse encontro da Bíblia, eu achei muito pertinente e muito corajoso. Por quê? Porque, irmãos, quase ninguém fala desse assunto. Se você falar do livro de Jó, então, meu Deus, causa espanto em algumas pessoas, causa tremor em outras. Às vezes o livro de Jó é muito mal interpretado, às vezes o livro de Jó é muito mal abordado, e isso faz com que as pessoas quase não abordem o assunto da sabedoria. Está contido no livro de Jó, e não poderia ser melhor do que escolher o capítulo 28 de Jó, porque o capítulo 28 é exatamente um poema sobre a sabedoria de Deus. Mas a sabedoria de Deus não é apenas um conceito a respeito de Deus. A sabedoria de Deus é uma pessoa revelada no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então este versículo, ele é extremamente provocativo, no bom sentido. Nos provoca a reflexão. De onde vem a sabedoria? Onde é que está a inteligência? E ela vem de Deus, e ela é uma pessoa. Sabedoria é a personificação de quem é Deus, visto na face de Jesus Cristo e pela revelação do Espírito Santo. Sabedoria não é algo que vem, que sai daqui de baixo, vem de cima para baixo, vem de Deus para nós. Por isso que eu gostaria de começar a nossa conversa, antes de expor os slides aí para os irmãos, abrir num texto do apóstolo Paulo, muito conhecido, eu tenho certeza de todos aqui, 1 Coríntios, no capítulo 1, eu creio que todos conhecem esse texto aqui. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 e 31. Não sei como é que é o costume aqui, pastor, eu peço para alguém ler, ou eu mesmo leio por conta do áudio, por causa do áudio, né? Tá. 1 Coríntios 1:30 diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. A pessoa do Senhor Jesus encampa, sintetiza todas essas realidades vindas de Deus, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esta fala de Paulo responde à pergunta de Jó 28:12. Nós vamos falar mais disso no terceiro dia, mas hoje a gente vai abrir o assunto com esse texto, e tem mais algumas coisas que a gente vê aqui em Paulo, não só sobre ele dizer que Cristo é tudo isso, mas como isso chega até nós. Nós estamos numa semana da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus que alimenta as nossas vidas. Mas como isso acontece? Como isso se dá na mente de cada um de nós? Será que é o estudo suficiente para ver essa realidade tão grande?
Será que estudar, ler mais a Bíblia faz com que nós saibamos desta realidade revelada por Deus da maneira como agrada ao próprio Deus? E aí Paulo discorre um pouquinho mais sobre a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, a santificação de Deus, a redenção de Deus vistas em Jesus Cristo, e como esse processo se dá em cada um de nós que cremos. Como esta introjeção de Deus, do Espírito de Deus, faz cair as nossas fichas sobre quem é Deus, revelado em Cristo. E Paulo continua nesse mesmo assunto. Ele diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Testemunho de Deus é tudo aquilo que Deus revelou e que apontava para a realidade de Cristo. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele diz sabedoria humana. Sublimidade de palavras é o bom discurso, a boa oratória. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Queridos, essa é uma pregação que está aqui há 2000 anos e vem sendo esquecida pela igreja de Cristo. Muitas vezes a gente fala sobre temas bíblicos, a gente fala sobre assuntos bíblicos, mas como isso se processa dentro de nós como uma realidade vivencial? Como isso de fato transforma as nossas vidas de dentro para fora? E aí Paulo continua falando, não são as palavras sublimes, não é a sabedoria humana. E aí ele fala de Jesus Cristo e esse crucificado, porque Jesus Cristo é a pessoa e a obra de Deus, e esse crucificado significa a minha identificação com a pessoa e a obra dele, a partir da obra da cruz do Calvário, a partir da sua ressurreição e do envio do seu Santo Espírito. E é por isso que a gente está aqui nessa noite, e é por isso que a gente é chamado de igreja. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Paulo, ao pregar a palavra de Deus, ele salientava muito isso. A fraqueza não significa uma incapacidade. A fraqueza significa dizer, só Deus pode, eu não posso. Todas as coisas. Eu sou fraco e Deus é forte. Temor é uma relação com Deus de respeito, admiração e obediência. Não tem a ver com medo. A grande dor de Deus é o medo que nós temos dele. E em grande tremor significa a reverência à palavra de Deus, ao ministrar o Evangelho de Cristo, ao ministrar o testemunho de Deus, sabendo que isso não era dele, era de Deus. Todo pregador é um jornaleiro, não é um jornalista. Ele só entrega o jornal que alguém escreveu, esse alguém é o Espírito Santo. O pregador da palavra, ele é jornaleiro. Eu só estou te entregando o jornal, não escrevi nada. É o Senhor que escreveu através do seu Santo Espírito, e é isso que vai fazer valer a palavra de Deus na sua vida e na minha vida. Então, queridos, eu quis fazer essa introdução aqui com vocês, porque eu não gostaria que esse nosso encontro aqui tivesse um caráter meramente expositivo. Isso é muito fácil estudar e vir aqui falar para vocês, em qualquer lugar. Estudar é bom, mas não resolve. O que resolve é a revelação de Deus, quando faz a ficha do Evangelho cair, tilintar dentro de mim e me transforma para sempre, para nunca mais ser a mesma pessoa.
Estamos começando a falar da sabedoria de Deus. A sabedoria à maneira de Deus, não a nossa maneira, não a maneira dos saberes humanos. Por favor, não sou contra o estudo. O estudo é muito profícuo, o estudo é muito proveitoso, mas o estudo não salva ninguém, não transforma ninguém. O que transforma é a motivação com a qual eu estudo. A ação do Espírito é um milagre que me faz crer na palavra de Deus, não meramente como um credo evangélico, um credo do Evangelho, mas me faz ser interpelado por essa palavra que me toma e me possui, e faz com que eu estude essa palavra com piedade, com amor, para poder alimentar as outras pessoas e me alimentar também. Eu gosto muito de uma fala que diz assim: sim, a Bíblia é a palavra de Deus, claro, de uma maneira geral o é, mas a palavra de Deus é Cristo, o Logos revelado de Deus, a sabedoria que vem de Deus. A Bíblia é o livro de Deus, que contém esta palavra, que se transforma nesta palavra de Deus, para mim e para você. Então, queridos, o que Paulo quer dizer, em outras palavras, é que primeiro vem o milagre, depois vem o método, que ajuda a capacitar o ministério. Grave isso. O milagre é Deus falando com você em Cristo, pela ação do seu Santo Espírito. Isso produz milagre na sua e na minha vida. Isso compele você e a mim a estudarmos para servir aos outros. Aí já se transforma em ministério, porque ministério nunca é para mim, é para o outro. Ministério é dessa maneira, é escoar aquilo que Deus está colocando dentro de você para chegar em outras pessoas, seja de qual for a forma, qual for o dom. Então, eu quero começar a nossa conversa hoje com essa abordagem do apóstolo Paulo. Mas Maurício, o nosso texto está lá em Jó. Sim, mas nunca olhe para o Antigo Testamento sem a lente do Novo, porque Jesus ensinou a fazermos assim. Jesus é a chave hermenêutica, é a chave da interpretação do nosso entendimento espiritual do Antigo Testamento. Eu sou professor do Antigo Testamento há 22 anos, sou apaixonado pela língua hebraica, amo a língua hebraica, mas eu quero dizer para vocês que a cada ano que passa, a cada tempo que passa, a cada sala de aula que passa pela minha mão, uma coisa me deixa mais convicto: o fato de que não dá para ler o Antigo Testamento sem olhar para Cristo. Cristo nos ajuda a entender o livro de Jó, a lei, os profetas, os escritos, me ajuda a entender qualquer livro do Antigo Testamento, porque nenhum livro do Antigo Testamento tem o menor sentido sem Cristo. Vou fazer aqui um acróstico que eu gosto de fazer sempre, que é o acróstico, está gravando, né, irmão? Isso é comprometedor. É o acróstico do PCC. Eu falo isso não é por ser corintiano, não. Já denunciei o problema, já. Tá. Fazer o que? Ninguém é perfeito nesse mundo. Mas PCC. O Antigo Testamento é uma promessa. P. O Novo Testamento é um cumprimento. C. E o outro C é que é uma consumação. Jesus virá, é a palavra do Antigo Testamento, promessa. Jesus já veio, é a palavra do Novo Testamento. Jesus venceu e voltará, é a consumação prometida
no Novo Testamento. Isso eu brinco assim saudavelmente, PCC. Não compare isso com nenhum tipo de organização aí. Mas a questão é essa. Você vê quando eu liguei as coisas, né? PCC com Corinthians. Pô, bem a calhar. Mas a questão é esta: não posso ler o Antigo sem o Novo, porque as pessoas que eram do Antigo Pacto olhavam para frente, eram salvos com base na esperança de uma promessa feita em Gênesis 3:15. A sabedoria de Deus começa a ser revelada em Gênesis 3:15, que é a promessa do crucificado, é a promessa da redenção. Então, todo o Antigo Testamento olhava de lá para cá. Nós, que somos cidadãos do Novo Testamento, olhamos de cá para lá. Nós já olhamos um fato que já teve cumprimento, e já olhamos um fato também que vai ter uma consumação final. Então, por isso que nós precisamos sempre aprender a ler o Antigo Testamento a partir de Jesus. Com Jó não vai ser diferente. Eu vou fazer umas perguntas aí depois, e a gente vai, depois não, a partir de amanhã, aí a gente vai tentar respondê-las aqui. Eu sei que nós estamos num número considerável aqui, mas eu gostaria que tivesse uma liberdade da gente poder interagir, né? Ao ponto de alguém levantar a mão, alguém colocar alguma questão e a gente pudesse interagir, né? Então vamos deixar essa liberdade aí, porque eu acho que é importante. Senão fica só uma preleção, né? Eu fico falando e eu não sei como é que está o feedback, se está havendo, né, um entendimento daquilo que estou falando. Então Paulo falou que o evangelho não é dele, ele nada pode, Deus tudo pode. Ele tem temor, ele tem relacionamento com Deus e grande temor, ele tem respeito pela palavra revelada de Deus. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas, esse mas faz toda a diferença, em demonstração do Espírito, com letra maiúscula, e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, na pregação de Paulo, na arguição de Paulo, na argumentação de ninguém. Ninguém te convence de Deus, o próprio Deus convence você e a mim de quem Ele é. Esta é a ação do Espírito. Aliás, o Espírito Santo é o nosso professor de Bíblia, porque é Ele que nos ensina a Bíblia, aponta para Jesus, que diz quem é o Pai. Isso precisa ficar muito claro para todos nós. A nossa fé não pode estar apoiada numa lógica humana, numa mera confissão esboçada em palavras. A nossa fé precisa estar apoiada no milagre revelatório que vem de Deus. É isso que a nossa fé precisa, senão ela não é fé, senão ela é crendice, uma mera crença. Fé é se perder em Deus para sermos achados. Fé é estarmos possuídos por tudo aquilo que nos toca incondicionalmente. Fé é algo que vem de Deus. Eu preciso somente dizer: creio, quero, preciso, é para mim, preciso de Deus. E aí a fé se dá, e aí o milagre da fé acontece, para que não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que você crê e o que eu creio é fruto do poder de Deus. Se uma pessoa fosse capaz de te convencer do Evangelho, eu e você não precisaríamos do Espírito Santo. Bastaríamos estudar sobre Deus e já chegaríamos à revelação de Deus.
Os caras de Babel tentaram isso. Vamos tentar construir um nome aqui para nós, célebre, para que a gente chegue ao céu. Aí Deus desceu, destruiu com tudo e a gente é obrigado a aprender inglês, hebraico, grego, essas coisas hoje. O fruto de Babel. Não, é algo que vem de Deus, que se apoia em Deus. Aí nós começamos a falar de sabedoria. Isso posto, vamos para o primeiro slide agora. Agora deixa eu ligar aqui, que ele me ensinou direitinho, aponto ali, né? Um breve comentário. Eu gostei muito de quem fez essa arte. Eu não sei quem fez, mas glória a Deus pela sua vida, porque sabedoria está ali, né? Vocês estão vendo, eu estou olhando para a telinha de cá, mas é essa aqui, ó. Cadê o trocinho aqui? Esse coisinho aqui, o laserzinho. O caminho para a verdadeira sabedoria. Caminho, está uma porta aqui na forma de uma chave, e a chave aqui é uma cruz, e a cruz está essa pessoa incluída nela. Inteligentíssima essa arte, não sei, olha, demais. Não deixa, Rodrigo, não deixa a Globo te descobrir. Parabéns, glória a Deus pelo seu ministério. Tem tudo a ver. A chave que abre o reino de Deus é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele é a própria sabedoria encarnada de Deus, prometida no Antigo Testamento, manifestada no Antigo Testamento, encarnada através de uma mulher, engravidada por Maria, Maria pelo Espírito Santo, deu à luz àquele que se encarnou, o próprio Deus. A sabedoria se encarnou, a sabedoria foi para a cruz, lá ela venceu a nossa morte, e na sua ressurreição nos infundiu a sua vida, porque nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Isso é a nossa sabedoria, essa é a nossa maneira sábia de vivermos como o povo de Deus. Então é isso, o caminho para a verdadeira sabedoria. E agora, próximo slide. O que eu fiz aqui? Fiz certinho. Não, ajuda aqui, Xana. É para a direita, tá bom. Estou clicando para baixo o negócio. Tinha que ser Maurício mesmo, né? Ali, meus amados, é um trechinho exatamente do hebraico, né? Um trechinho bem rústico assim, porque é assim que o texto chegou até nós, né? Dos seus copistas e toda a editoração do texto da Bíblia hebraica. E esta palavra aqui, sabedoria, Chokhmah, ou Chokhmah, como dizem alguns, sabedoria. Esse é um texto muito interessante, que é justamente o texto de Jó 28, 12, que está ali. Mas nós vamos começar então com a pergunta desse primeiro dia. Por que eles se tornaram sábios? Eles quem? Quem são eles? Por favor. Vamos, as pessoas. Mas vamos pensar aqui no livro de Jó, que é o nosso versículo, que é o nosso texto chave, é o nosso texto que fundamenta todo esse encontro. Jó 28, 12. Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Duas perguntas feitas por esse poema, que vai nos dar a resposta a essa pergunta que foi feita. Vamos ter uma palavra de oração? Santo Espírito,
nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos oriente nesta noite. O Senhor revele ao teu Filho Jesus Cristo, ao Filho de Deus, ao Cordeiro de Deus, que venceu a nossa morte naquela cruz e que triunfou sobre ela na sua ressurreição. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha a ser o nosso professor de Bíblia, aquele que nos ensina a Escritura, a tua palavra aqui registrada neste livro, Pai. Pai, que não seja homens falando, que não sejam pessoas, que não sejam argumentos, mas que seja o argumento do teu Santo Espírito, que aponta para o teu Filho, ó Deus, que mostra quem o Senhor é, um Pai que nos ama e nos quer, porque o Senhor é amor. Obrigado, Pai, pela tua palavra revelada a cada um de nós, e que esse encontro seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome do teu Filho oramos agradecidos. Amém. Então esta palavra aqui faz uma pergunta para nós, mas estudando o texto, pesquisando um pouco sobre esta questão que nos traz aqui nessa noite, as outras também, por que esse texto está aqui nesse lugar? Jó começa com uma narrativa. Esta narrativa fala sobre a sua condição, há uma opinião de Deus a respeito dele, há um desafio feito por Satanás, há uma série de fatos que vão solapar a vida de Jó, de maneira interna e externa. Jó vai perder tudo que tem, e para os seus amigos até a sua própria dignidade. Os seus amigos começam a ter um ciclo de diálogos com ele, um debate, um verdadeiro debate sobre o drama do sofrimento daquele homem tido por inocente, que de fato era. Mas, quando chega aqui, o 28, parece que destoa de tudo, parece uma pérola no meio do livro. É chamado de poema à sabedoria, um poema em homenagem à sabedoria. Deus já está sinalizando através do capítulo 28 que ele vai entrar na conversa de Jó e de seus amigos, ele vai intervir. Depois Jó começa a sua autodefesa, capítulo 29, vai adiante, até que chega no capítulo 38, você lendo o livro de Jó, você vai perceber isto. No capítulo 38, Deus começa a fazer perguntas. Se não me falha a memória, são 72 perguntas. Jó não responde nenhuma. Mas Deus já havia sinalizado ali, através do capítulo 28, Deus já havia dado um sinal, aqui inspirado pelo seu Espírito, de que ao ser humano não seria possível julgar os caminhos de Deus, entender os dilemas da vida a partir de si próprio, responder às questões da existência humana mais intrínsecas. O ser humano não tem respostas para si mesmo. Por mais honesta e plausível que sejam as nossas perguntas, nós não temos respostas para os nossos dilemas. Os amigos de Jó não tinham respostas para ele. Jó não sabia o porquê disso tudo estar acontecendo com ele. E aí é infundido aqui na Bíblia este poema do capítulo 28, que não tem a ver com a conversa que estava acontecendo anteriormente, não tem a ver com o debate, mas parece que dá um tom ao debate que começa
a desmontar os argumentos de todo mundo. E aí no 38 Deus começa a falar. E aí não sobra ninguém. Aí não sobra nem João, não sobra os seus amigos, só sobra Deus, explicando o mistério da vida. Então esse capítulo é muito importante. Esse capítulo, pelo menos, eu tive que ler uns 15 a 17 autores falando sobre ele, porque este capítulo, ele não faz sentido aqui, mas ele tem uma pergunta que é crucial para todo o livro: onde está a sabedoria? Onde se encontra a inteligência? Ou seja, será que quando se fala dos problemas humanos a gente sabe o que está falando? Será que quando fala do sentido das nossas vidas a gente sabe realmente o que a gente está dizendo? Será que a gente tem respostas aos nossos maiores dilemas? Será que a gente pode curar os nossos próprios traumas? Será que a gente, como ser humano, pode abrir a própria caixa preta? A sabedoria tem como fazer isso. Deus é a sabedoria que abre o sentido da vida para todos nós. Então, é muito importante esse poema aqui, no meio do livro. Mas por que eles se tornaram sábios? Eu entendo eles aqui como os amigos de Jó e o próprio Jó. Agora eu vou para o próximo slide, onde a gente vai procurar responder a essa questão. Porque Deus nos orientou a sabedoria deles. Deus os desorientou. No capítulo 38, conforme eu lhes disse, não sobrou ninguém com argumento para contender com Deus. Jó, eu estou sofrendo, mas Senhor, por que eu estou sofrendo se eu não fiz nada? Esses caras me viram perder tudo, perder meus bens, perder minha família, perder minha saúde, perder toda a minha dignidade humana, e eles ficaram perto de mim, e parecia que iriam ser solidários. De repente eles começaram também a falar que eu tinha pecado, e por isso a minha vida estava assim. Então, é uma questão de causa e efeito. Se você está sofrendo, é porque você fez alguma coisa, Jó. Não é assim a teologia do mundo? Os sistemas do mundo não são assim. Se tem algo errado, é porque tem uma causa nisso. Ah, mas se você perdeu alguém, tinha uma razão para isso. Eu me lembro uma velhinha lá em Londrina que perdeu a sua filha. Sua filha tinha 40 e poucos anos e era uma velhinha. E uma irmãzinha chegou para ela, muito querida, falou assim: dona Dica, era Raimunda, mas é apelida Raimundica, e aí ficou Dica, o apelidinho dela. Era minha avó. A senhora tem outras 8 filhas. E ela virou para essa mulher e disse assim: a senhora já perdeu alguma filha? Sabe o que é isso? É a gente tentar por vias humanas responder aos dilemas humanos, e a gente não tem como fazer isso. Nessa hora, abraça, chora com a pessoa e, se possível, fica quieto. Abraça e chora. Não tem explicação o sofrimento. O sofrimento não faz sentido para Deus. O sofrimento só existe por conta de uma queda. Mas quem resolve o sofrimento é o próprio Deus, pela revelação da sua sabedoria. Quando diz: fica quieto quando você não entende, só se apega em mim. Às vezes a gente tenta explicar o inexplicável, e
tenta de toda maneira arguir e fazer uma conta conceitual e fazer uma conta mental. Não, mas isso é assim por causa disso. Vai falar isso para quem está sofrendo, para quem perde alguém. Isso para mim é desamor. Deus precisa desorientar a nossa sabedoria para poder orientar a dele. Desorientar não quer dizer que Deus não gosta da gente, que Deus não nos considera. É justamente o contrário. Por mais legítimas que sejam as nossas colocações e as nossas perguntas, elas não vão responder aos nossos dilemas. É só Deus que vai explicar a gente. A gente não explica a Deus. A gente não pode achar que os argumentos de Jó fazem sentido, não porque, coitado, ele está sofrendo, é porque a sua teologia é pouca perto daquilo que Deus vai revelar para ele. A gente não pode também unir as nossas vozes às vozes dos seus amigos, porque eles também não sabem o que estão falando. Eles acham que sabem, mas a teologia deles é miudinha, é pouca, perto daquilo que Deus vai mostrar para eles. Então, diante daquilo que não tem resposta, Deus, eu não te entendo, só sei que eu te amo, que o Senhor me amou primeiro. Por causa disso, não tem explicação, Deus. A explicação é o Senhor. Essa é uma questão que a gente precisa encarar, porque quando se fala de sabedoria, não estamos falando de uma aquisição humana, nós estamos falando de uma revelação divina. Sabedoria, muitas vezes, Deus, eu não entendo, mas por favor, revela o seu amor para mim, me consola com o teu amor, que eu não entendo, que excede todo o meu entendimento. Eu não explico para você o teu sofrimento, mas eu sei chorar com você, sei rir com você, e quero aprender cada vez mais a chorar com você. Eu não entendo porque certas coisas acontecem, mas eu sei de uma coisa: Deus não sai por aí culpando ninguém. Deus não sai por aí apontando responsáveis, como fizeram os amigos de Jó. Deus não sai por aí se justificando dos seus atos, porque Ele é amor, é movido a amor, e todos os seus atos, até os mais poderosos, até os mais implacáveis, até os mais judiciais, com a sua justiça, são atos de amor, para nos livrar de nós mesmos, que somos o nosso principal inimigo. A sabedoria humana precisa ser desorientada. Paulo diz que não veio falar com sabedoria humana, porque sabedoria humana é parole, é discurso, é fala, discurso. Tem um monte de gente aí com o microfone na mão fazendo. Mas a sabedoria de Deus é Deus chegando até nós e dizendo que Ele é suficiente, apesar dele. Apesar de tudo, é um Deus que nos ama. Esse amor não é para ser explicado, é para ser vivenciado, é para ser absorvido por todos nós. Nós precisamos viver amparados por esse amor. A grande tristeza de Deus é o medo que nós temos dele. Gente, eu passei um medo entre Minas e Bahia. Até o piloto falou: aqui é uma região de turbulência. Até então, nas viagens que eu fiz, eu não tinha ouvido isso, né? E o negócio chacoalha mesmo. Fala: Senhor, consola minha mulher lá em Londrina, as minhas filhas, dá a certeza da salvação a todo esse povo, essa gente querida pelo Senhor aqui, por quem o Senhor morreu, em nome de Jesus. Eu já estava nesse ponto, porque o troço estava balançando. Eu nunca vi balançar assim. Eu sei que é normal, gente, porque é a ação do vento, né? São as correntes de ar. O cara está a 10 mil metros, gente. Isso aí
Se a gente for respirar uma altura dessa, a gente morre na hora, estoura tudo por dentro, né? Mas o troço é forte, são milhares de toneladas, uma fuselagem poderosa, muita gente, muita família, muita criança ali dentro, e eu falei, Senhor, eu falei, esse troço não foi feito para o ser humano, não, a gente tem que andar com o pé no chão mesmo, porque, esse negócio de voar, cara, voa, mas você nunca, eu não sei, eu tenho um complexo, deve ser algum probleminha. Se tiver algum terapeuta aqui, por favor, me ajuda, gente. Eu não tenho cura para esse treco, porque a hora que você sai do chão, você não tem mais chão, é você e Deus. Não, a tecnologia do homem, amém, legal, tecnologia é fruto da sabedoria dada por Deus, para o saber científico, para o acúmulo do saber humano, botar o ser humano no ar, coisa linda, coisa de Deus isso, mas é um negócio que não é muito natural, né? Tem uma tal de pressão atmosférica e puxa mais para baixo do que para cima, mas enfim, é algo assim. Mas a nossa sabedoria precisa ser completamente desconstruída, desorientada. Deus não negocia com a gente, Deus quer ser em nós. Daí vem o nome graça bruta, viu, pastor? A graça não é polida, ela é bruta no sentido de atingir o âmago do meu pecado, de atingir brutalmente aquilo que me afasta de Deus. Isso só uma cruz faz, só uma ressurreição faz, isso só um milagre de Deus para fazer. Graça não negocia, graça não é toma lá da cá. Deus não tem balcão de negócios, Deus não tem barganhas com a gente, Deus não barganha, Deus quer ganhar a gente para Ele. Deus não precisa de nós, Ele nos quer porque Ele nos ama. Cada pessoa que nasceu, nasce, está nascendo agora e vai nascer até a conclusão desse mundo, desse espaço terrenal, é objeto exclusivo do amor de Deus. Uma criança dessa vale mais para Deus. Me permita, irmã, liberdade de apontar para sua filhinha. Vale mais para Deus do que esse mundo inteiro. Aliás, não tem criança no inferno, que a criança não responde moralmente pelo seu pecado. Deus disse em Jesus que o reino dele é delas. Nós precisamos aprender com isso. Isso é sabedoria. Isso é uma maneira de Deus nos desconstruir por dentro. Isso é uma maneira de Deus desorientar a nossa própria sabedoria para inocular a dele, para introjetar a dele em nós, para que nós possamos ver a vida com os olhos de Deus e não com os nossos. Isso só acontece por milagre, meus queridos. Isso não é uma ação humana. Ou Paulo está errado, ou a Bíblia está errada. Aliás, Deus está errado e Jesus também, a gente está tudo certo. Pode ser? Não. É Deus que vai desorientar a gente através da sua sabedoria, para a gente ver a vida com os olhos filtrados por Ele. Como você vê uma catástrofe com os olhos de Deus, que com os olhos do ser humano? Isso não tem explicação. Com os olhos de Deus, Deus é soberano sobre todas as coisas, e com certeza nenhuma pessoa que se entrega a Ele vai parar no inferno. Não haverá ninguém no inferno injustamente. Então, nós precisamos ou não sermos desorientados por Deus? A gente precisa ser desconstruído ou não? Cadê o negócio daqui? Por que eles se tornaram sábios? Por causa, amados, desse contraste que existe. Tem uma coisa chamada teologia da retribuição. Aqui. Tudo acontece porque você provocou. Eu queria que alguém falasse isso a uma criança da África.
A África já foi um dos continentes mais ricos do mundo. A Etiópia já foi o país mais rico do mundo. Quem tornou a África pobre foi a ganância humana europeia de explorar a África e os seres humanos que lá estavam. Retribuição. Aconteceu alguma coisa, alguma catástrofe, foi então algo provocado. O tsunami foi por conta do pecado na Ásia. Tsunami, o que aconteceu? Foram placas tectônicas se mexendo. Tem países que fazem experiências atômicas debaixo do mar, ali no nível profundo do mar. Isso desloca placas tectônicas, causam maremotos, causam terremotos. Deus não é responsável por nenhuma catástrofe. Quem gera catástrofe é o homem destruindo o planeta. Quem gera fome é a ganância do ser humano, que quer ter muito mais do que o outro, não só mais. Deus não é responsável por nenhuma praga, nenhuma pestilência. Tudo isso é ação do ser humano, sim. Mas se eu ficar só na retribuição, eu vou resolver o problema? Por que o Brasil está assim? Isso aí é comprometedor. O ouro deles. Mas por que o Brasil está assim? Por uma onda de corrupção que se alastra por 500 anos, erigida por gerações. Nenhum estado nasce pobre. Nenhuma cidade nasce pobre. As coisas vão acontecendo porque alguém vai causando isso. Mas até aí, culpar Deus é honesto? Não. Culpar Deus é covardia por aquilo que a gente faz. Mas a questão de Jó é que os amigos só conheciam, e ele também, a teologia da retribuição. É assim: se eu estou sofrendo é porque alguma coisa eu fiz de errado, mas eu não fiz nada de errado, então eu estou sofrendo em vão, então Deus está errado. Essa é a teologia de Jó. Retribuição é 6 é igual a meia dúzia. Mas há uma teologia mais sublime, que é a teologia da criação, onde Deus tem o controle de todas as coisas, e todas as coisas são criadas para a glória dele, onde a criação reflete o Criador, não é o Criador, mas reflete o Criador, e mostra o amor do Criador pela criatura que somos nós. Se eu estou respirando hoje à noite é porque Deus é bom. Se o meu pulmão está cheio é porque Deus é bom. Se a gente está aqui vivo é porque Deus é bom, e a gente nem pensa nisso muitas vezes. Isso é teologia da criação. Se a pessoa se dá bem em alguma coisa, se alguma benesse acontece na sua vida, é porque Deus é bom. Nós não lidamos com a teologia da criação, portanto muitas vezes nós não enxergamos a bondade de Deus na própria criação. Nós estamos acabando com esse mundo, nós estamos destruindo a natureza e culpando Deus, e tentando ver se tem solução lá em Marte, sem resolver os problemas daqui. A teologia da criação é: Deus fez tudo muito bom, é por causa do nosso pecado que as coisas vão se deteriorando, é por causa da nossa queda, a nossa tentativa de sermos Deus em Adão e Eva, que as coisas estão como estão. Mas Deus é tão bom que Ele nunca se esqueceu deste mundo, nunca abandonou este mundo. A teologia da criação é: Jó, você está sofrendo, mas a resposta está em Deus. Você não é culpado e nem inocente. A questão é que Deus pode responder. Não é a teologia dos seus amigos. Fez, colheu. Não. Então, a teologia da criação é a teologia que mostra que Deus é bom ao criar um universo, ao criar um planeta, ao criar a nossa raça, chamada humana, para a sua própria glória e viver na sua dependência. Isso é a teologia da criação.
E os amigos de Jó sequer pensaram nisso. E Jó também não pensou nisso. É isso que faria com que esses personagens do livro de Jó se tornassem sábios. É a sabedoria vinda de Deus que põe em questão toda e qualquer coisa que a gente possa levantar. Então, isso é a teologia da criação. A teologia da criação é uma coisa linda, pouco explorada por nós. Nós precisamos ver mais isso na Bíblia. Ao ver a teologia da criação, nós vemos uma coisa: que Deus não criou nada fora de Cristo, e que tudo que Deus criou no universo, criou em Cristo. Você começa a ver bondade aí, de que o universo não contém Cristo, mas que o universo está em Cristo, e que o universo cabe em Cristo e não o contrário, porque Cristo é onde Deus criou todas as coisas. Começa a ver bondade aí ou não? Você começa a ver o caráter desse Deus. Paulo fala bastante disso no capítulo 1 e 2 de Romanos. A criação reflete quem é Deus. A criação não é Deus, mas reflete quem Ele é. É um ambiente para que nós existamos. É um ambiente para que a gente tenha vida. É um ambiente para que a gente desfrute da companhia de Deus. E mesmo após a nossa queda, vindo a necessidade da nossa redenção, a criação continua. Apesar da nossa destruição, ainda tem ar para respirar, tem água para beber. Ainda tem. Então isso é um contraste que precisa ser visto. Teologia da retribuição ou teologia da criação? A teologia da retribuição traz culpa. A teologia da criação traz graça, traz agradecimento a Deus, traz gratidão. Deus é bom em qualquer situação. Deus é bom. Deus é bom não pode virar um mero clichê. Tem um filme que falava, um filme norte-americano, Deus é bom, todo o tempo Deus é bom. Tá tudo certo. Mas se eu começar a falar isso como um clichê, vai virar um mantra evangélico, uma repetição sem sentido, que não sai de dentro, sai só da boca para fora. Não, Deus é bom, porque esse é o seu caráter. Eu não quero entender Deus, eu quero me perder nele, eu quero ser achado nele. Isso é teologia da criação. Eu queria falar um pouquinho com vocês aqui sobre esses livros que a gente estuda e essa porção das Escrituras. Já vou pôr todos eles aqui, para ficar mais fácil da gente ver. Esse livro em questão, o livro que a gente está estudando, Jó, chamado Teodiceia. O que é Teodiceia? Teodiceia estuda a presença e a ausência de Deus em meio aos dilemas e aos sofrimentos humanos. Onde é que está Deus quando eu sofro? Será que Ele está ou não está? Será que Ele está me vendo? É o Deus que me vê? Ou o Deus que não me vê? Para Jó, em alguns momentos, era o Deus que não ouvia, era o Deus que não o assistia mais. Deus era bom, de repente Ele ficou ruim, porque eu perdi tudo. Deus passou a ser um outro caráter, por causa da minha perda. Então o centro das coisas sou eu e não Deus. Mas Jó nos ajuda a ver muito essa teodiceia, presença ou ausência de Deus em meio ao sofrimento humano. E aí nós temos, dentro dessa sessão de sabedoria e poesia bíblicas, que eu vi umas bandeiras bonitas aí, uma para cada livro da Bíblia. Então nós estamos pegando 4 daquelas bandeiras.
O Jó, Salmos. O que é Salmos? Eu estou aqui sintetizando o máximo que eu posso, em poucas palavras, só para a gente deglutir isso aqui. Salmos é o quê? Doxologia. O que é doxologia? É a promoção da glória de Deus, é o enaltecimento do Deus que é glorioso. Os salmos são a voz humana em direção a Deus, no sentido de glorificá-lo. 150 poemas que glorificam a Deus, mesmo nas petições, mesmo nas angústias, mesmo nas perdas, mesmo nos clamores, e também nos louvores, e também nas alegrias, também na celebração dos salmos. Tudo isso traduz, é um livro sobre a glória de Deus, é uma doxologia. O que é Provérbios? Por que essa sessão é importante ser abordada? Porque para mim é a sessão mais profunda das Escrituras. Provérbios, praxeologia, teologia prática. Provérbios é o Tiago do Antigo Testamento. Se você crê e não age, você não crê. Para Deus, e Provérbios ilustra isso muito bem, não há separação, dicotomia entre teoria e prática. Isso é coisa grega, isso é coisa de Ocidente. Se você não vive, é porque você não sabe. Se você não faz, é porque você não crê. Praxeologia, teologia na prática. O mundo não quer mais ouvir teologia, o mundo quer ver teologia. As pessoas que estão ali fora precisam saber que esta comunidade, esta igreja, que é a porta que Deus abriu e ninguém fecha, é relevante para a vida deles que estão ali fora. Que isso aqui é uma igreja e não é um mero local de reunião, é onde as pessoas vêm para se abastecer de Deus, da palavra, do estudo da palavra, da reflexão, da pregação, do exercício ministerial, do louvor, da adoração, do enlevo, da reunião cultica, e cada um aqui é uma verdade ambulante e viva que sai involucrada por essa porta fora, para influenciar esta cidade, esta região. Olha, a igreja ali, se fechar, a gente está morto, porque eles são diferentes de tudo que a gente vê. Isso é praxeologia, isso é a teologia do ministério. Se não é feito, se não é vivido, é porque não é querido. Não existe divórcio entre teoria. Eu creio em Deus. Ok? Eu quero ver o que você crê em Deus. No que você crê em Deus. Como você crê em Deus? Para que eu seja impactado. Lembra de Atos, capítulo 2, verso 37 ou 47? O que acontecia ali? Por que a igreja causava aquele impacto naquela cidade? Sabe por quê? Porque eles viviam a vida de Cristo e transpiravam isso nas suas vidas pessoais, familiares, profissionais, sociais. Nas suas vidas, Cristo falava algo, muitas vezes sem eles dizer. Quando você abraça alguém num sofrimento, é Cristo abraçando essa pessoa. Quando você consola alguém, quando você vai a um hospital e dizer, e aperta a mão, eu estou aqui com você, eu não largo você. Tem gente que é curada com um abraço. Isso é praxeologia. Não existe teologia para Deus que não seja prática. Prático é encarnado, é na vida, vida com vida, de vida para vida. Porque ninguém pode dar o que não tem. Discurso está cheio por aí. Eclesiastes é o livro da perplexidade, é o livro da não resposta.
perplexidade. Aliás, termina dizendo: olha, a síntese de tudo é temer a Deus e desvia do mal. Sabe o que é isso? Se deixe relacionar com Deus. Deixa que Deus se relacione com você e você com Ele. E desviar do mal é viver de acordo com a vontade dEle. Isso é Eclesiastes. Eclesiastes é o livro do não sentido, ou seja, nada faz sentido quando a gente tenta explicar as coisas pelos nossos sentidos. É a perplexidade causada por Deus, para que nós nos apoiemos em Deus somente. Temor é isso, é relacionamento com Deus. Aliás, Deus é um Deus absolutamente relacional. Esse Deus que está lá e a gente está aqui, não existe na Bíblia. Deus é o Deus que está, é o Deus que é o Deus que se faz ver. Como que as pessoas vão ver Deus? Em você, em mim, em nós. Eclesiastes diz: você não tem resposta. A resposta é o seu relacionamento com Deus. Por que você crê em Deus? Não sei explicar, sei te mostrar. Cântico dos Cânticos é uma celebração divina humana, a forma de amor de um homem e uma mulher, a primeira relação criada por Deus, homem e mulher. Bom, é por isso que a gente está aqui hoje. Mas também ele ilustra muito bem, metaforicamente e concretamente também, a relação entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a sua igreja. As três formas de leitura de Cântico dos Cânticos estão corretas, mas não uma sem a outra. Então, esses 5 livros da Bíblia, que são chamados Sabedoria e Poesia Bíblica, são muito pouco explorados. E eu diria a vocês, sem medo daqui dizer uma bobagem, que o livro de Jó é o mais profundo deles. Então isso é um desafio para a igreja. No livro de Jó nós vamos descobrir a teodiceia, onde está e onde não está Deus. No livro de Jó nós vamos descobrir a teologia, quem é Deus através do relacionamento com Ele. No livro de Jó nós vamos descobrir a teodramática, como é a ação de Deus na nossa direção, como Ele fez no capítulo 38 e depois chegou no capítulo 42 do livro de Jó. É um drama da redenção do Deus que tomou as dores de Jó, e do Deus que veio até ele e restaurou a sua vida aqui, agora. Eis a teologia da criação. Então esses livros são muito importantes, fundamentais, mas eu vejo que eles são, salvo provérbios e salmos que são mais pregados e estudados, são muito deixados à margem, que a igreja cristã poderia voltar à igreja dos 3 primeiros séculos e explorar um pouco mais esses livros. Há muita riqueza ali para a igreja de Cristo. Por que eles se tornaram sábios? É a nossa pergunta. Porque Deus fez o que com a sabedoria deles? Desorientou. Deus precisa desorientar a gente. Não é tirar o nosso juízo. Desorientar é: Senhor, eu não sei, às vezes eu não quero, e às vezes eu não sinto, mas eu quero o Senhor sendo em mim. E aí parte para uma outra abordagem dessa questão, que é sobre a gente traçar uma distinção entre o que é sabedoria humana, que é importante, e o que é sabedoria divina, que é determinante.
A sabedoria humana é algo muito importante. Ninguém descarte a sabedoria humana. Nós precisamos ter o discernimento dado pelo Espírito de Deus de colocá-la no seu lugar. Ela é uma ótima escrava e uma péssima patroa. A sabedoria humana é sempre uma busca, é uma indagação. É importante a indagação? Importante. Perguntas são importantes? São importantes. A filosofia nos ajuda a pensar. Isso é importante? Claro, importantíssimo. É importante pensar e pensar bem. Mas é uma busca. É legítimo? Claro que é. Mas é uma busca. Quando é busca, é daqui para lá. É legítimo. Mas é busca. Eu estou aqui dizendo que não é importante? Não. É deveras importante. Muito importante. Mas é busca. A ciência. É ciência. Ciência é método. Investigação racional. É importante? Sem ciência, não. Sem ciência, para chegar aqui, deixa eu ver, só no lombo do cavalo, de Londrina para cá, ou andando. De ônibus leva o quê? 2 dias? De avião foi 2 horas, 3 horas, quase, não lembro, nem lembro mais, depois daquela turbulência, eu perdi ela. Não, o negócio balançou, gente. Eu estou meio mexido com isso aí. Vou dormir bem, Senhor. Dá uma boa noite de sono. Ai, Pai, pastor. A hora que vê Salvador assim, meu Deus. Não é só Salvador ali embaixo, é Salvador. Está chegando. Eu nunca tinha, feito um trecho desse tamanho. Eu viajei bastante de avião, mas nunca dessa monta. É o lugar mais longe que eu vi na minha vida, olha só. Para mim, Salvador foi o exterior hoje. Atravessar o Atlântico. Mas ver aquele mar lindo, aquela cidade, gente, que boniteza que é isso aqui. Não conhecia não, realmente. Coisa linda. Mas ciência me fez voar. Ciência me faz pagar um bilhete, uma passagem de ônibus, me faz vir de carro. Ciência é coisa boa. Ciência tem data show, relógio, cadeira para sentar, ar-condicionado, tudo isso é ciência, é fruto da pesquisa. É bom ou é ruim? É coisa linda, mas é uma busca. Cientista sério é gente séria. Porque tem cientista que dá sério, que é chato, cri-cri, pernilongo. Tem cientista que não dá para você conversar com ele. Mas tem cientista que é gente séria, que quer fazer perguntas sérias, que tem pesquisas sérias, que quer ver o bem das pessoas, que quer ver a cura de uma doença, o aprimoramento de um tratamento. É gente séria isso aí. É uma investigação racional, mas é uma busca. Continua sendo a exploração da mina de carvão. Continua sendo aquilo que o poema de Jó 28 vai nos dizer. Continua sendo uma bela conquista humana, algo que é da busca humana, que é louvável, mas não resolve o problema humano, porque senão o versículo 12 não estaria ali. Mas, onde se achará a sabedoria? Então vamos colocar as coisas no lugar. Uma fórmula de conduta ética, uma moralidade, é coisa ruim? Não. Você ter moral é coisa ruim? Não. Ou seja, o cristão tem que ser alguém imoral? Não. Mas resolve o nosso problema? Não. É uma busca? Sim. Louvável? Sim. Importante? Sim, por demais. Mas não responde aos nossos dilemas.
não diz quem a gente é. Porque eu posso ter uma vida ilibada por fora e fazer isso igual um fariseu, e praticar a teologia do louvado seja eu. Conhece? Louvado seja eu, Senhor, porque se precisar eu estou aqui, tá? Deus tem nada para dizer de mim, tudo que eu faço é para o bem dos outros. Muito bom. Minha ética é algo ilibado, ótimo. Sou um bom cidadão? Tem alguma coisa de errado? Não. Mas resolve. Lá dentro não. Os fariseus oravam de si para si. Senhor, obrigado porque eu não sou igual a esse cara, esse corintiano aí. Vamos fazer um meia-culpa aqui. Senhor, bate no peito e ora. Eu sou um pecador. Misericórdia de mim. Opa! Isso vai além da moralidade. Isso vai além da minha moralidade. Isso é a moral de Deus. É a moral do Sermão do Monte invadindo a minha vida. Eu faço não para os outros verem, mas porque eu amo a Deus e eu quero agradá-lo. E não porque ninguém não está vendo ou está vendo, mas é porque Deus se agrada ou não disso. Aí nós estamos falando de vida cristã. Aí nós estamos falando de algo que transcende a mera busca. Isso é sabedoria humana, é uma busca muito boa. E ela vai culminar numa busca que para mim é a mais perigosa de todas. A tentativa de inserir a razão humana na ordem cósmica. Sabe o que é isso? Isso é o fundamento de toda a religião. A religião é esta tentativa babélica de explicar Deus pela nossa razão. E de explicar tudo o que acontece na ordem cósmica, no sistema cósmico, nas coisas, por nós mesmos. Aí funda-se religião. Religião que liga com Deus pela natureza. Religião que liga com Deus pelo rito. Religião que liga com Deus pelo sacerdócio, pelo sacrifício, pela automutilação, pela autoprivação das coisas. Religião é a tentativa de agradar a Deus sem revelação. É uma busca. Muita gente ainda está fazendo isso. Muita gente ainda está buscando nirvana, ou nada. Muita gente está vivendo um relacionamento com Deus que é religioso. Daqui para cá, para lá, não de lá para cá. Isso é sabedoria humana. Às vezes é até bonito de ver, mas não resolve o nosso problema. Agora, o que é a sabedoria divina? Se a sabedoria humana é uma busca, a sabedoria divina é um presente, é uma dádiva que está à disposição de todos nós. Quem tem falta de sabedoria, peça, e Ele a dá minguadamente. É isso? De maneira livre, portentosa, de maneira abundante. São aquelas pessoas que você às vezes vê que não tem muitos saberes humanos, não tem muito conhecimento de coisas, não tem às vezes muito estudo, muito canudo, mas tem aquela sacada que vem de Deus, da palavra certa, na hora certa. Isso é sabedoria dádiva, isso é dom de Deus, é oferta divina
que oferta divina que dá sentido à vida humana. É uma capacidade divina para discernir e evitar o erro ou o dano pessoal humano. Deus dá até a capacidade para a gente não errar, sabia? Tenta não pecar hoje. Tenta não errar hoje. Eu te dou o período da noite, não precisa nem contar com amanhã. Vê se você consegue. Sabedoria é a dádiva divina que te faz evitar o erro por amor a Deus. Que me faz a você confessar que você não pode evitar o erro sozinho, mas só com a capacidade dada por Deus, provinda de Deus. Deus me dá a capacidade para não tropeçar. Deus me dá a capacidade de eu não pecar contra ti. Me dá a capacidade de te agradar, meu Deus. Você conhece um remédio chamado Gracenol gotas? O Paulo receitou para o jovem pastor Timóteo: fortifica-te, fortificante, na graça que há em Cristo Jesus. O dia tem 3 períodos. E se eu depender da minha força, vou pecar manhã, tarde e noite. Se tiver acordado de madrugada, é uma 4ª vez. Só Gracenol gotas. Só a capacidade divina de discernir. Eu não preciso assistir esse canal. Eu posso dizer não. Com a minha força? Jamais. Com a força que vem do Senhor. Paulo não se apoiou no poder dele. Paulo não queria que aqueles irmãos amados lá de Corinto, nome bonito, cidade amada tranqueira, mas o nome, gente, eu costumo dizer, pastor, que eu preciso ser curado. É disso, porque Cristo é a minha vida. O problema é que Corinto é a minha religião. Ai meu Deus, a gente tem tanta fraqueza nessa vida, né? Só o Senhor ama tanto a gente que aceita até um fiel torcedor. Até. Desculpa, queridos. Eu gosto de brincar. Eu estou com o povo de Deus. Eu gosto de ter liberdade. Desculpa, eu, pastor, não sei se estou brincando demais, mas eu estou conhecendo os amados irmãos hoje. Estou me sentindo em casa. Porque esse aqui é o povo de Deus. Não interessa se estou na Bahia, se estou em Londrina, se estou em São Paulo, se estou no Rio, estou em Santa Catarina, no Rio Grande. É o povo de Deus. Só muda o que? A geografia é nossa, o lugar que a gente fica. Só isso. O povo de Deus é um povo de Deus, um povo alegre. Deus é o Deus da alegria, gente. Eu gostaria de desafiá-los a lerem Sofonias capítulo 3, verso 17. O Deus que faz festa com a gente. Mas é a festa vinda de Deus, isso é celebração. Sabe, não é para a gente viver crente assim. Cara, eu já fui tão tradicional na minha vida que se alguém batesse palma do meu lado, parecia que tinha um corpo estranho na igreja. Já fui peteca pra caramba, sapatinho de fogo. Já fui tradicional, já fui liberal, já fui evangelical. Eu falei, quer saber? O negócio é Jesus. O negócio é o evangelho. O evangelho que dá sentido a eu ser igreja batista e ser uma igreja batista viva. Não por causa do nome batista, ser vivo como batista faz a igreja batista ser viva. Ser vivo como assembleiano faz a igreja assembleia ser viva. Enfim, é isso. Então por isso que eu gosto de ter essa brincadeira respeitosa com vocês, tá? Não é chacota não, é descontração, mera descontração. Aqui, Deus te dá a capacidade para você evitar, para você não errar. E Deus é tão amor que se você errar tem perdão para você. Qual é a sua cota? Qual é o limite da conta bancária do céu? 70 vezes 7 ao ano. Esse pastor aqui já me perdoou, já usou de perdão comigo. Não chegou a ser 70, não. Ele falou, que é isso, irmão? 490 é o dia.
Gente, isso é uma fórmula metafórica de dizer que o perdão de Deus é superabundante. Deus está mais disposto a salvar, a abençoar, do que a condenar. Aliás, Deus não quer condenar. Deus quer amar. Deus é movido a amor. A gente precisa da revelação de que Deus nos ama assim, até o ponto de nos dar a capacidade de evitarmos o próprio erro. E o erro vai recair sobre nós. Deus não vai pagar a nossa conta. Não vai recair sobre Ele. Vai recair sobre nós. Olha como Deus é amor. Até a capacidade de não errar do nosso próprio malefício, Ele nos dá para evitar. Isso é sabedoria. Sabedoria é o jeito de pensar o mundo na ótica divina. É o jeito de olhar para nós com o olhar de Deus. Só o Espírito de Deus pode causar isso em nós, fazer isso em nós. Cada um que está aqui é objeto exclusivo do amor de Deus. Vou repetir esta fala, vou reiterar essa fala. Você já olhou para Deus como um pai? Não estou falando dos nossos pais terrenos. Eles são falhos como nós, tiveram suas histórias de vida, suas caixas pretas, seus traumas. Mas olhar para Deus assim: Pai, Pai. Por que Pai? Porque Pai ama. Porque Pai recebe. O Pai de amor recebe o filho que foi comer a comida dos porcos. Quando ele volta, dá festa para ele. Mas eu estava aqui com o senhor não deu nem um cabrito para assar, era tudo seu, rapaz. Mas o outro se perdeu e agora foi achado. Isso é alegria. Viver esse Deus é viver o Deus revelado em Jesus, o Deus da sabedoria. Sabedoria, capacidade dada por Ele para eu agradá-lo e para eu não ser prejudicado por mim mesmo. Isso é sabedoria. Isso é dádiva. Isso é dom. Dom, dádiva, é presente do céu. Desce de lá para cá para nós. A gente não conquista, a gente recebe. A gente precisa disso, amada igreja. A gente precisa se ver como um povo amado. Sabedoria bíblica é a existência humana baseada na revelação divina. Gosto para vocês aqui. Baseada na revelação divina. Está em destaque ali. Vou ver o mundo com o olhar de Deus, porque Deus me deu isso. Porque eu pedi a Ele isso. Logo não é uma capacidade humana. É um presente do Papai do Céu para você e para mim. Sabe, a gente precisa voltar como igreja de Cristo a viver essas experiências. Igreja não é um lugar que a gente vai, é quem Cristo é em nós. Igreja é a manifestação de um Deus vivo que veio para morrer e sabia que ia ressuscitar, porque nem a morte pode com Ele, porque Ele tem a morte na mão a partir da ressurreição, porque Ele tripudia da morte, porque Ele pode mais do que a morte. Gente, eu estava pensando outro dia, Jesus não venceu Satanás como Deus, Ele venceu como homem totalmente dependente de Deus. Porque Jesus vencer Satanás como Deus seria uma tremenda covardia. Mesma coisa de pegar um lutador de, sei lá, aqueles mais pesadão, aqueles mais parrudão, e dar ele para brigar com um recém-nascido. Por favor, não tem como fazer isso. Deus, para vencer Satanás como Deus, nem dá. Aliás, ele já venceu. Mas Jesus vence Satanás
como um homem dependente de Deus, esvaziado da condição de Deus, plenamente identificado com a nossa condição humana. Ah, mas eu não sou Jesus. Mas você é seguidor dele, é seguidora dele que professa o nome dele, e o nome dele te garante isso, essa prerrogativa de vencer pelo poder de Deus e não pelo seu, não pelo nosso. Isso é sabedoria vinda de Deus, amados. Sabedoria bíblica é a manifestação da vontade divina na vida humana. Eu quero uma coisa, Deus é o melhor, Deus é a tua vontade, eu não sei ainda. Então, por favor, Santo Espírito, me convença de que isso é a tua vontade, porque a minha vontade está longe de ser santa, perfeita e agradável, boa, perfeita e agradável. A minha vontade é meramente humana. Nós somos um combinado daquilo que queremos, daquilo que sentimos e daquilo que pensamos. O nome disso é coração. Os hebreus chamavam de lev ou levav, que quer dizer tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você quer é você. E quando você chama a Deus, fala: Deus, vem ser em mim, vem ser em mim, vem se manifestar em mim. É a manifestação da vontade divina na vida humana. É isso que a gente precisa como igreja, para vivermos a sabedoria de Deus. Como se tornar sábio? Desistindo de nós mesmos, sendo desconstruídos por Deus, e aprender a depender de Deus. Se tornar sábio em 3D: desistência, desconstrução e dependência. Deus desisto de tentar. Muita gente diz que crê, eu quero ver a vontade de Deus, mas não deixa de tentar. Deus, estou indo dormir, tá? Se precisar, estou aí. Ora, tipo essa teologia do louvado seja Ele. É como assim, eu entrego na mão de Deus, mas Deus, se estiver pesado aí, estou aqui. Como se a gente pudesse suportar algum fardinho existencial. Como se a gente pudesse se livrar de um trauma, por menor que seja. A gente precisa desistir. A gente precisa ser desconstruído. E a gente precisa ser matriculado na escola da dependência, onde o diploma só vem para a glorificação. Não é nessa vida. Isso é manifestação da vontade divina na vida humana. Isso é sabedoria. E aí tem esses textos aqui que eu não vou lê-los agora, mas eu vou desafiar você a ler esses textos. Pode ser para amanhã, mas se não conseguir para amanhã, para quinta-feira. Esse daqui é o nosso texto chave, é o nosso texto central deste encontro. Mas aqueles outros dois textos ali embaixo, o segundo e o terceiro, o que aquele menino pediu para Deus, chamado Salomão? E o Provérbios 8 é um texto intrigante. Provérbios 8, para mim, é a explicação de João 10. Ele estava no mundo, mesmo antes da sua encarnação, na forma de sabedoria de Deus. Cristo é o mistério de Deus revelado a cada um de nós, mas que nunca deixou de ser manifestado na história humana. Vou falar disso outra hora. Agora não, para não estender. Mais um acróstico. Eu gosto de acróstico, está me ajudando muito. Porque depois que você passa dos 53,
você tem que arrumar algumas formas de decorar ou de memorizar. Como eu já vou para 5.4, eu fico meio fissurado nessas coisinhas das letras assim, que às vezes um pente de memória meio que falha, né? Então você tem que ter alguma coisa para você meio que relembrar a coisa. Sabedoria bíblica. Crie. É meramente provocativo, mas só para memorizar. Consciência revelada da nossa insuficiência. Quando Deus mostra para você e para mim que Ele pode, que você não pode, você descansa. E eu também. Tem uma música, um cântico que é muito cantado, não sei se canta aqui, pastor, Em Teus Braços, da Laura Sugueres, né? Eu já falei para a molecada lá do louvor, lá da comunidade, eu quero isso aí no meu velório. Se vocês não cantar, eu volto. Volto bravo com vocês. Aliás, nem vou. Como se a gente pudesse, né? Em Teus braços é o meu descanso. Sabedoria é isso. É você ter de Deus essa consciência revelada de que você não pode, mas Ele pode todas as coisas. É descansar. Descansar é deixar de tentar. Por mais que você não possa, por mais que você não consiga se conformar com aquilo, por mais que você contrarie aquilo, discorde daquilo, que abomine aquilo, mas você não pode com aquilo. Mas uma coisa você pode: deixar de tentar, para que Deus te faça descansar, para que Deus te revele a consciência de que você pode descansar. O que você faz, o que você não faz, o que você é e o que você não é o segredo da vida cristã. O segredo da vida cristã é uma vida substituída. É Cristo em você, é Ele sendo em você. Isso eu aprendi de um pastor lá em Londrina, baiano, pastor Humberto. Ele fala: vida cristã é vida substituída. Sai você, entra Deus. Ele é em você. Isso é muito forte. Isso é descansar. Isso é deixar de tentar. Isso é jogar a toalha. Eu não posso, mas eu sei quem pode. Paulo diz: posso naquele que... O grego diz: está me tornando poderoso, está me tornando igual a Ele. O grande projeto de Deus para mim e para você é manifestar o Filho dele em nós, é formar o Filho dele em nós, porque quando Ele olha para cada um de nós, Ele quer ver o seu Filho em nós, e vendo o seu Filho em nós, Ele nos aceita como Deus que é. O seu amor está em nós. Queridos, isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso que eu e você poderíamos morrer por isso a qualquer momento, e morrer feliz. Tem certas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da nossa caminhada com Cristo, caminhada em Deus, caminhada cristã. E uma das coisas que a gente vai aprendendo é que Deus vai desarmando a gente. Filho, cansou de tentar? Parou? Cansou? Então continua. Quando você cansar, eu começo. Quando você desistir, eu faço. Porque no fundo, nós temos uma aspiração almática, desculpa, daqui a pouco está cedo. Uma aspiração almática de querermos ser Deus. Quando a gente quer ser Deus,
a gente quer de alguma maneira ajudar Deus. Deus não quer ajuda de ninguém, Deus quer ser em nós, porque Ele sabe como fazer, a gente não. Olha que a visão de Deus na nossa comunidade deixa Deus falar. A sua palavra diz sim. Onde é que está? De que maneira? Tem uma série de coisas que nós sonhamos como comunidade durante 2018 inteirinho, que a gente se frustrou um bocado. Deus ensinando para a gente que não era aquilo, o caminho era outro. Isso é a consciência revelada da nossa insuficiência e da suficiência do nosso Deus. Eu queria terminar isso aqui hoje. Esse é o último, né, meu querido? Você que está no nosso comando aí. Cadê o meu irmão ninja que fez um milagre lá? É o último, né? Não dá para ver ele daqui, mas tá bom. Eu acho que é o último. Para concluir é isso. A vida de Deus na vida das pessoas, isso é sabedoria. Isso é a maneira da gente ser sábio. Eu queria concluir essa nossa fala de hoje fazendo um pedido a você, um pedido encarecido a você e a mim. Porque quando eu estou aqui no microfone na sua frente, é como se eu estivesse olhando no espelho, que eu estou pregando para mim também. Que a gente, como igreja, comece a orar e dizer assim: Paizinho, me mostra que Paizinho que o Senhor é amoroso, me mostra o teu amor, me possua. Muita gente fala de possessão demoníaca, eu não vejo ninguém falando de possessão do Espírito. O Espírito possui a gente como igreja de Cristo. Eu faço esse apelo a você nessa noite, a mim também. Estou olhando no espelho, estou olhando para você e estou olhando no espelho. Eu preciso aprender a depender desse Deus, a descansar nele, a deixar ele ser em mim. A vida cristã não é um esforço, é uma ação que é retroalimentada. É a vida de Deus que me alimenta e que me faz manifestar a vida do próprio Deus. E isso traz para nós descanso. Isso traz para nós a consciência de que Deus nos ama profundamente, sem precisar de mim. Ele me quer porque Ele me ama. Ore essa oração hoje. Ore com isso, nesse sentido. Desafio você a fazer isso. Eu queria encerrar minha fala. Não sei se o pastor tem alguma consideração a ser feita, pastor, ou já podemos orar. O Senhor que manda no meu aqui. Podemos orar? Eu queria convidar você a se colocar em pé. Antes de mais nada, agradecer a recepção de vocês aqui, o pastor que calorosamente me recebeu aqui, tem me recebido aqui, e já sinto em casa aqui. Obrigado por podermos partilhar o pão que veio do céu, porque a igreja é pão partido. O pão é a palavra.